Shri Shri Guru Gauranga Gandharva Giridhari Radha Raman Bihari Ji Ki Jai, Radha Vinod Bihari Ji Ki Jai, Radha Madhava Ji Ki Jai, Radha Govinda Ji Ki Jai, Giriraj Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Pravishnam Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Stotara Sata Shishimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Stotara Sata Shishimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shri Gurudev Ki Jai. Om Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Balavatita Goswami Maharaj Ki Jai. Nitalila Pravishnam Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj Ki Jai. Om Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Stotara Sata Shishimad Gaur Govinda Maharaj Ki Jai. Om Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Ramana Goswami Maharaj Ki Jai. Om Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj Ki Jai. Om Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki Jai. Om Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Rashakshidhar Goswami Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Pravishnam Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai. Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj Param Gurudev Ki Jai. Nitya Lila Pravishta Paramahansa Srila Gorakshwara Das Babaji Maharaj Ki Jai. Nitya Lila Pravishta Sachidananda Srila Bhakti Vinod Thakur Ki Jai. Lila Pravishta Vaishnava Sarvabhauma Srila Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai. Shri Gaudiya Vedanta Acharya Srila Baladeva Vidyabhushan Prabhu Ki Jai. Shri Rasikacharya Vishnu Chakravarti Thakur Ki Jai. Srila Narottam Shriva Shamananda Prabhu Jai Ki Jai. Shri Krishnadas Kaviraj Goswami Prabhu Ki Jai. Shri Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Das Raghunatha Shad Goswami Prabhu Ki Jai. Shri Srupadanandara Rai Ramananda Shri Gora Parshada Vinda Ki Jai. Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai. Prem Shri Koho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gora Bhakta Vinda Ki Jai. Shri Antadip Mahapur Shri Matadip Godamadip Madadip Poladip Latadip Janadip Modadamadip Udvadip Patmika Shri Navadip Dham Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Go Govardhana Dada Shavanatmaka Shri Vrajmandala Ki Jai. Shri Shyama Kunda Radha Kunda Jamuna Ganga Tulasi Bhakti Devi Ki Jai. Shri Jagannath Paladeva Subhada Sudashana Chakraji Ki Jai. Nishan Bhagavan Ki Jai. Bhakta Prabhasha Pad Maharaj Ki Jai. Charan Sampradaya Ki Jai. Karamata Raja Shri Chaitanya Ki Jai. Vidya Manjil Ki Jai. Brajadaturi Ki Jai. Shri Harinama Sankirtana Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vinda Ki Jai. Samagata Bhata Vinda Ki Jai. Shri Nitai Go Premanandi. Davana Lasana Samsara Dahane Dada Jiva Kula Udara Karane Koruna Varida Kripa Varidane Guna Sindhu Guru Charuna Kamana Nitya Gita Vadya Shri Hari Kirtane Rohena Madana Mahamata Mane Romancha Kampashu Hoya Gora Premi Vandase Guru Charana Kamala Sadarata Jini Nigraha Sevane Shingarajiyara Mandira Majane Korenani Yukta Yanugata Jane Namaste Guru
Charanakamala Chagachushalaya Priyarasamaya Prasadana Krishna Rati Sadhuhoya Bhaktaya Swadane Nidakitaroya Vandise Guru Charanakamala Shiradhamadhava Namarupa Gune Yananta Madhurya Nilaya Swadane Nindachita Jini Manapratikshane Vandise Guru Charanakamala Rajayuga Dvandva Rati Samvardhane Yutikore Sakhi Tane Vrindavane Mati Dakshatahe Priyatamagane Vandise Guru Charanakamala Sarva Shastra Goya Shri Hari Swarupa Patagana Bhave Seyanurupa Kintijini Prabhu Priyatamarupa Vandise Guru Charanakamala Yahara Prasade Krishna Kripa Pai Jaraya Prasade Anyagati Naha Tisandhya Kirtira Stavadhyani Bhava Vandise Guru Charanakamala Gurudeva Shtaka Atiyatna Kori Brahma Muhurte Kori Ucha Kori Vrindavana Nata Sakshati Hari Sevapaya Se Vasta Siddhi Kori Vandise Guru Charanakamala Vandise Guru Charanakamala Vandise Guru Charanakamala Vandise Guru Charanakamala Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Shila Guru Deva Jaya Jaya Guru Deva Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva. Então hoje vamos cantar também Shri Vaishnava Vandana, aqui no livro de canção em português, página 28. Então essa canção é muito importante porque é uma canção que glorifica e presta reverência aos Vaishnavas onde quer que eles estejam. Então ela fala assim: primeiramente, ofereço glorificações aos pés de lótus de todos os Vaishnavas de Vrindavana. Vrindavana Vasijata Vaishnaviragana Pratame Vandana Kori Sabara Charana. Então primeiro glorificando Vrindavana Vasi, os Brajavasis. Depois louvando todos os companheiros de Mahaprabhu e Nilachala, prostro-me a seus pés de lótus. Nilachala Vasijata Mahaprabhu Gana Bhumite Pudiyavanda Sabara Charana. Agora, esse versinho glorifica os devotos de Mahaprabhu em Jagannatha Puri. E agora, os devotos em Navadvip. Oro pelo apego amoroso aos pés de lótus de todos os bhatas de Mahaprabhu em Navadvip, que são muito especiais, né? Os bengalis. Navadvipa Vasijata Mahaprabhu Bhata Sabara Charana Vanda Oi Anurata. Muito especiais porque Mahaprabhu, quando aparece nesse mundo material, ele aparece em Nadia, em Navadvip Dham, que fica na Bengala Ocidental. E o próximo grupo de devotos são de toda a Bengala.
que ofereço pranam aos pés de lótus de todos os devotos de Mahaprabhu em Goda Desh. Goda Desh. Mahaprabhu Bhakta Jata Goda Desh Sthiti Sabara Charana Vandam Koriya Pranati. E depois, de braços erguidos, oro aos pés de lótus de todos os bhatas de Gauranga, seja qual for o país em que residam. Jedeshe, Jedeshe, Voice, Jedeshe, Jedeshe, Voice. Qualquer que seja o Desha, pode ser Paschancha Desha, pode ser Purva Desha. Qualquer lado, qualquer canto do mundo, eu presto minha reverência aos bhatas de Gauranga Mahaprabhu. Jedeshe, Jedeshe, Voice, Gaurange Ragana, Udva Baho Kori Vandam, Sabara Charana. Eu fico com o Udva Baho, eu ergo os braços para glorificar esses Vaishnavas. E depois, segurando uma palha entre os dentes, rendo-me aos pés de lótus de todos os servos de Mahaprabhu que já vieram a este mundo e ainda virão. Hoyatina hoidena Prabhu Jata Gatsa Sabara Charana Vandam Dante Korigasa. Então eu pego o meu dante, meu dente, e entre meus dentes eu coloco essa graminha, essa palhinha, e eu me rendo aos pés de lótus de todos aqueles servos de Mahaprabhu que já estiveram nesse mundo realizando seus passatempos e daqueles que ainda virão. E depois ouvi a glorificação sobre esses Vaishnavas nos Vedas e nos Puranas, que proclamam como cada um desses devotos do Senhor tem Shakti para libertar o universo inteiro. Umzinho só tem Shakti para libertar o universo inteiro. Brahmanda Tarite Shakti Dhare Jane Jane Eveda Purane Guna Gaya Je Bashani. Então, essa canção é muito importante, né? Está citando como toda boa obra, seja uma canção, um poema, um texto sagrado de um Vaishnava, sempre cita Vedas, Puranas, Upanishads para provar o que está sendo revelado. Mahaprabhu Gana Sabha Patita Pavana Traelo Devui Papelo Ino Charana. Ouvindo a respeito da glória desses Vaishnavas, vim com muita vontade de me render aos bhatas de Mahaprabhu, que são todos Patita Pavana, para pecadores como eu. Então, assim, melhor atitude, toda vez que a gente encontrar um Vaishnava, uma Vaishnavi, a gente observá-lo como Patita Pavana, especialmente se ele nos der se ele, quando abrir a boca, ele nos falar de Krishna, de Guru, de serviço devocional, né? E se ele nos entusiasmar a fazer seva. Então, esse é um Vaishnava, ou essa é uma Vaishnavi com quem nós queremos estar juntos. E depois, que capacidade tenho para glorificá-los? Mas pela minha ignorância e orgulho excessivo, o faço mesmo assim, julgando-me qualificado para tanto. Vandana korite mui kanta shakti dari tamo buddhi doshe mui damba matra kori. Da mesma forma que nós não temos capacidade, nós não temos nenhuma shakti para adorar, glorificar Krishna, da mesma forma nós não temos shakti para glorificar o Vaishnava puro. Só o outro Vaishnava puro reconhece um Vaishnava puro e tem palavras verdadeiras para glorificá-lo. Mas aqui o autor Devakinandana Prabhu humildemente está dizendo que mesmo não tendo essa Shakti, ele ainda assim glorifica os Vaishnavas. Tatapi mukera bhagyamanera yulasa dashakshami boyadami korani jadasa. Embora eu seja tolo e incapaz de expressar a grandeza desses Vaishnavas, mesmo assim
Meu coração está alegre devido à minha grande boa fortuna, que os Vaishnavas me aceitaram como um deles, e Shri Gurudeva me deu Harinam, repleto de bem-aventurança, de bem-aventurados passatempos. Perdoem as falhas desta alma caída e façam de mim seu servo. Então, Devakinandana Das, Prabhu, demonstrando qual deve ser a atitude de um Vaishnava, né? De uma Vaishnavi. Sempre pensando sobre si mesmo, tolo e incapaz, né? Falando isso para dentro, falando isso para fora, para eventualmente poder estar cultivando verdadeira humildade, porque a humildade é a qualidade máxima de um Vaishnava, né? Seja ele um iniciante, seja ele um Mahabhagava, né? O Mahabhagava tem a humildade natural de um companheiro eterno de Krishna, e o iniciante deve cultivar essa humildade, ou seja, não olhar para os defeitos alheios, olhar apenas para os seus defeitos. Esse é um dos passos para cultivar a humildade, né? Sarva vanchasiddhiha yama bandachute jagate dulabahoi premadana lute. Eles concedem a perfeição de todos os desejos dos Vaishnavas. Sarva vancha siddhi hoy. Todos os desejos que você tiver, sarva vancha siddhi hoy, eles concedem. Inclusive yama bandachute, o de libertar-se da morte. E até mesmo o mais raro tesouro que não é encontrado neste mundo, que se chama prema. Jagate dulabahoi premadana lute. Premadana lute. Eles têm esse poder de conceder a qualquer um de nós esse tesouro de prema. Manera vasana purna yachirati hoya devakinandana dasa elobikoya. Todos os desejos que forem puros e sinceros serão realizados sem demora. Manera vasana purna yachirati hoya devakinandana dasa elobikoya devakinandana dasa elobikoya. Devakinandana Das intensamente anseia por isso, glorificando e orando aos Vaishnavas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Satchidananda Gaura Hari, Satchidananda Gaura Hari, Jaya Satchidananda Gaura Hari, Satchidananda Gaura Hari, Jaya Satchidananda Jaya Gaura Hari, Satchidananda Jaya Gaura Hari. Jai Srila Prabhupada Patitapam Ki Jai, Shri Gurudev Patitapam Ki Jai, Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantakam. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktivinoda. O Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaktya Yaparada Vakshai, Shitascha Kamadi Taranga Madhya, Kripa Maikam Sharanam Prapanna, Vinde Namaste Charanara Vinde Namaste Charanara. Você sabe onde está esse versinho para Tulasi Devi? Lili.
Oi? Esse não, esse Bhaktya Vihina Yaparada Lakshai Shitastakamaditaranga Kripa Maitam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charanara Vida. Está na canção no Astaka para Tulasi Devi, verso 8. Aí você pode aprendê-lo. Deixa eu ver aqui. Gangeya Champeya. Se você vai no livro de canção brasileiro, você tem o livro de canção brasileiro? Aí tem lá a canção. Se você vai no índice de versos, na parte de trás do livro, aí tem lá a canção que começa Gangeya Champeya Tadid Viridi, que está na página 210. Aí você vai no versinho 8, que está na página 212, e você vai lá, está lá Bhaktya Vihina Yaparada Lakshai Shitastakamaditaranga Made Kripa Maitam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charanara Vinda. Então, essa é uma canção glorificando os pés de lótus de Vrinda Devi. Ó Vrinda Devi, tão misericordiosa, desprovido de devoção e culpado de ilimitadas ofensas, aparado ao Lakshai, muitas ofensas, sou arremessado no oceano da existência material pelas turbulentas ondas da luxúria, da ira, da cobiça e outros defeitos inauspiciosos. Portanto, me refugio em você, oferecendo pranam a seus pés de lótus. Então, Gurudeva sempre canta esse pranama a Tulasi Devi para invocar auspícios para a sua sangha. Da mesma forma que na página 11, se eu não me engano, agora sim, do Mangalacharana, você encontra aquela outra oraçãozinha que é para Shrimati Radhika. Se você tem um livro brasileiro, é a última oração, número 2, do Shri Radhika Dhyana, meditando em Shrimati Radhika. Bhajami Radham Aravindanetram Smarami Radham Madhurasmitasam Padami Radham Karunavaradram Tato Mamanyastigati Nakapi. Então essa oração é do Shri Stavavali, né, que é a seleção, a coletânea de orações de Shri Raghunath Das Goswami, e nessa coletânea de orações também está um dos 4 livros que Gurudeva quer que a gente estude constantemente, que se chama Mana Shiksha. Então a gente está lendo o belíssimo Shri Chaitanya Charitamrita. E Shri Chaitanya Mahaprabhu está falando sobre as diferentes manifestações de Gauranga Mahaprabhu. Vaibhav Prakash, Lila Prakash, Vilas Prakash. Ele ainda não falou sobre isso, mas ele está falando sobre... Ele estava respondendo 2 perguntas, não é? Isso, mas aí já tem alguns dias que ele estava respondendo 2 perguntas. As 2 perguntas eram: que ame? Quem sou eu? E como é que eu me liberto das misérias, né? Porque eu percebo que os sofrimentos desse mundo, que incluem entre eles os meus apegos, me impedem de dar um salto, de dar um voo, né? Porque eu fico ancorado nos meus próprios sofrimentos, né? Eu me identifico com o corpo, eu me identifico com uma nacionalidade, me identifico com uma série de coisas, e essas identificações são as âncoras que nos prendem no oceano da existência material. Então Gurudeva, ele é o timoneiro desse barco transcendental que tem a capacidade de tirar essa âncora, né? Se a gente serve a Gurudeva, se a gente serve a Thakura, se a gente serve ao Santo Nome, então ele tira essa âncora, e ele, aqui como Mahaprabhu, diretamente como Mahaprabhu, ele vai tirar essa âncora, em primeiro lugar, como? Ele vai nos dar Divya Gyan, ele vai nos dar conhecimento transcendental, né? E dando-nos conhecimento transcendental, ele alivia o nosso sofrimento. Que a gente começa a perceber, uau, eu por tantos anos,
por tantas vidas, eu pensava que eu era um macaco, que eu era uma lagartixa, que eu era um homem, uma mulher, né? Mas agora, com o Mahaprabhu, qual é o primeiro verso que ele fala? De ver a Swarupa Roy Krishnera Nityadas, né? Porque aí o Mahaprabhu está respondendo a pergunta: quem sou eu? E depois, paralelamente a responder essa pergunta, Mahaprabhu também vai responder quem é ele, né? Quem sou eu, que estou sempre em busca de amor, de felicidade, e quem é ele, que é o objeto do meu amor e da minha felicidade, que é Krishna. Então aqui ele está falando sobre Krishna Tattva. Aí ele fala da expansão original de Krishna, que se chama Swayam Rupa, e que essa expansão original de Krishna se manifesta em Vrindavana como Brajendanandana Krishna, como Swayam Rupa de novo, e também tem suas expansões chamadas Swayam Prakash. E que Krishna, ele também na sua forma original em Goloka Vrindavana, ele manifesta-se em dois aspectos, que são Prabhav e Vaibhav. Ele expande sua única forma original em muitas, como ele faz durante a Rasa Lila. Também quando ele se casa com 16.108 esposas em Dwarka, ele se expande em muitas formas. Então as escrituras dizem que essas expansões e também as expansões da dança da rasa chamam-se Prabhav Prakash. Prakash, que significa manifestação, né? Aí depois ele diz que as expansões Prabhav Prakash do Senhor Krishna não são como as expansões do sábio Sobari, porque o sábio Sobari se expandiu em 50 formas diferentes, mas não formas transcendentes como as de Krishna. Se o fossem, Narada não teria ficado assombrado ao vê-las, né? Aqui se referindo ao ver as expansões de Krishna em Dwarka, que quando Narada chegou em Dwarka, uma das muitas vezes que ele visitou Dwarka, ele ficou espantadíssimo porque ele viu que as expansões de Krishna, diferente das expansões de Sobari e Rishi, elas acompanhavam diferentes rainhas, Rukmini, Satyabhama, Jambavati, né? Com cada uma das rainhas, essas expansões de Krishna faziam atividades diferentes. Com uma expansão ele estava com um filhinho no colo, com outra expansão ele estava dançando com a rainha, com outra expansão ele estava tomando prachada com a outra rainha, né? Então só Krishna, ele é capaz de se manifestar em ilimitadas formas, e em cada uma dessas formas ele realiza um passatempo diferente. Aí Mahaprabhu diz: é espantoso que o Senhor Krishna, que é único e incomparável, tenha se expandido em 16.000 formas semelhantes para se casar com o mesmo número de rainhas e viver em seus respectivos lares. Isso Narada Rishi fala no capítulo 69 do canto 10º do Srimad Bhagavatam. Então, Mahaprabhu, como eu tenho frisado sempre, Mahaprabhu ele vai falar várias coisas importantes para Sanatana Goswami, né? Porque ele é o próprio Senhor Supremo. Então, assim, tudo a respeito do Senhor Supremo, tudo a respeito de Krishna e de Mahaprabhu é relevante, né? Mesmo as piadas que ele faz são relevantes. Como se você começa a ler o 10º canto, se você tem um livro de Krishna, começa a ler, você começa a observar como que Krishna gosta de fazer piada ou zombar dos Brijabasis, por exemplo, com as palavras que ele usa. Mas tudo isso é relevante porque quando Krishna faz isso no plano espiritual, essas palavras têm o mesmo peso do que as palavras dele falando Gita, que ele está sério, né? Quando ele está falando Gita para Arjuna, ele está sério. Tadvidi pranipatena paripashnena sevaya Gyana Statudashina
como é que é? Tadvidi Pranipatena Paripasnena Sevaya Gyaninas Tatadar. Esqueci o versinho do meio, mas enfim, a linha do meio. Gyaninas Tatadashina. Ele está falando sério, né? Então ele é absoluto, e por esse absoluto tudo que ele fala é muito significativo. Agora é especialmente significativo para nós que estamos no mundo material, quando ele nos fala de Tattva Siddhanta, né? Como Mahaprabhu, ele está misericordiosamente. Mahaprabhu ele tem inúmeros motivos transcendentes para estar entre nós. Um deles é ele agir como Guru Deva, né? Que ele é o nosso Mahaprabhu. Então ele está explicando por exemplo, ele diz aqui, ó, caso uma forma ou aspecto manifeste-se diferentemente segundo as diferentes características emocionais, elas chamam-se Vaibhava Prakash. Então você tem Prabhava Prakash, já foram dados exemplos. Por exemplo, Krishna está dançando entre cada golpe, ele se manifesta entre cada golpe na dança da raça. Então é ele próprio, Swayam Bhagavan, a forma original de Krishna, que se expande para ficar entre cada duas golpes. Mas nesse caso é ele no seu sentimento, com um sentimento só, que é o sentimento de querer trocar amor com cada uma daquelas golpes. Mas aqui Mahaprabhu está falando de outra situação na Lila de Krishna. É quando ele manifesta uma forma ou um aspecto diferente por conta de diferentes emoções que ele está sentindo. Então, nesse caso, ele manifesta Vaibhava Prakash. Vaibhava. Porque ele está demonstrando sentimentos diferentes por conta de devotos, de companheiros eternos que têm sentimentos diferentes com ele, né? Então, ele manifesta uma forma para se relacionar com Mãe de Yashoda Devi e outra forma para se relacionar com Srimati Radhika, né? Então isso chama-se Vaibhava Prakash. Quando o Senhor se expande em inúmeras formas, não há diferença nas formas, mas devido à diferença nas características, nas cores físicas e nas armas, os nomes são diferentes. Então, por um lado, não há diferença porque a forma dele é Satchidananda, completamente transcendental. Mas a cor da forma pode ser diferente, como, por exemplo, Ramchandra, ele tem a pele esverdeada, né? Krishna tem a pele azul escurecida ou escura azulada, né? Então cada cor, cada característica nessa disposição vai ter como motivo ele se relacionar com seus devotos. Anyecha samskritatmano vidina bihitenate yajanti tvan mayaston vai bahu multeka multikam. Cada escritura védica prescreve regras e princípios reguladores para se adorar diferentes categorias de formas. Quem se purifica ao seguir essas regras, esses regulamentos, adora-vos, ó Suprema Personalidade de Deus. Embora manifesto em muitas formas, sois apenas um. Então, esse é um verso do Srimad Bhagavatam, 10º canto, capítulo 40. Está dando para acompanhar a explicação de Mahaprabhu? Então, aí Prabhupada faz um comentário importante. Este verso do Srimad Bhagavatam, 10º canto, capítulo 40, verso 7. Os Vedas afirmam que aquele que é um só torna-se muitos. Eko Bahutyam. A Suprema Personalidade de Deus se expande em diversas formas: Vishnu Tattva, Jiva Tattva e Shakti Tattva, né? Então ele enquanto Vishnu Tattva, ou ele enquanto Bhagavad Tattva, né?
ou seja, ele enquanto ser supremo, apesar dele ser apenas um ser supremo, ele se expande em inúmeras formas, né? Mas ele também se expande em Shakti Tattva, em inúmeras energias, né? E cada uma dessas energias é uma personalidade divina. Icha Shakti, por exemplo, a energia de desejo. Atintya Shakti, a energia de tudo que é inconcebível, né? Bahiranga Shakti, a energia externa. Gatana Agatana Shakti, a energia pela qual ele pode fazer o possível se tornar impossível e o impossível se tornar possível. E por aí vai. Ilimitadas energias. E todas elas são personificadas. E também Jiva Tattva. Okay? Então, ele, enquanto Vishnu Tattva, está no seu Bhagavatar, está na sua posição de ser supremo. E ele, quando se expande em Jiva Tattva, ele está na posição de almas infinitesimais, né? Todas são partes dele. Nesse sentido, como todas são partes dele, não são diferentes dele, né? Mas no sentido da infinitesimalidade, né? Da diminutez, aí são diferentes dele. Segundo os textos védicos, há diferentes princípios reguladores para se adorar cada uma dessas formas. Quem, tirando proveito dos textos védicos, purifica-se ao seguir as regras, os regulamentos, as proibições, finalmente adora Krishna, a suprema personalidade de Deus, né? Porque sempre o ser vivo vai estar adorando algum outro ser, né? Esse é o princípio do amor. Então, por exemplo, se você pensa nos seres humanos, você tem inúmeras categorias de seres humanos, mas o ser humano sempre vai ter um foco de adoração, de idolatria. Se ele está no modo da paixão, por exemplo, ele vai adorar pessoas que podem lhe dar melhoria no modo da paixão, né? Então ele vai adorar por exemplo, um ser humano vai adorar pessoas ricas, vai adorar pessoas famosas, e porque ele imagina que adulando as pessoas dessa maneira, ele também vai ser adulado, ele vai ser considerado como membro daquele círculo de adulação, né? Então ele está transferindo essa tendência a adorar a um objeto falível, que é um cantor, um líder político, um grande poeta, né? E também aquelas pessoas que estão no modo da ignorância adoram uma garrafa de cachaça, né? Adoram um pouquinho de crack, um pouquinho de ganja, né? São capazes de adorar no altar mesmo, criar um altar e adorar, né? Então isso que Prabhupada está explicando aqui. Acho que quando esse ser vivo ele evolui no nível da sua consciência, aí ele entende assim que a forma suprema de adoração é Krishna. Que se você adora Krishna, todas as outras formas que poderiam ser adoradas ficam satisfeitas, né? Então, Krishna diz na Bhagavad Gita: Mama vat manuvartante manushya pata sarvasha. De certa forma, a adoração aos semideuses é a adoração à suprema personalidade de Deus. Porém, se diz que tal adoração é a vida purvakam, é incompatível. Porque Krishna está falando Mama vat manuvartante, que todos seguem o caminho dele, direta ou indiretamente. Então, se você adora Suryadeva, você está adorando Krishna, mas indiretamente. E isso não é muito compatível com o seu sentimento espiritual puro, né? Então ele continua: na realidade, reserva-se às pessoas sem inteligência a adoração aos semideuses. Quem é inteligente aceita as palavras da Suprema Personalidade de Deus, que diz Sarva Dharma Parityajya. Deixa esse Dharma, Deva Puja, para de fazer adoração a Deva. Isso é Dharma menor, né? Para de pensar que você ser Kshatriya é tudo na sua vida, ou você ser Brahmana é tudo na sua vida. E na verdade, você não é Brahmana, é Kshatriya, você não é adorador de semideus, nada disso, você é Jiva, né? Quem adora os semideuses adora indiretamente o Senhor Supremo, mas segundo as escrituras reveladas, não é necessário adorá-lo indiretamente. Pode-se adorá-lo
diretamente. Sakshat Hari Pranasa Shastra. Então, uma das formas de adorar Krishna diretamente é adorar os pés de lótus de Gurudeva. Né? Porque Gurudeva, ele é Sakshat Hari. Ele é diretamente Hari. Porque Krishna, ele escolhe aparecer na forma de Gurudeva para dar sua misericórdia a todos os seres vivos. Né? Então ele escolhe aparecer nessa forma aparentemente humana. Né? E ele aparece nessa forma aparentemente humana porque ele sabe, porque ele é onisciente, e ele sabe que esse aparente ser humano é o seu Vaishnava. Né? É aquele por quem ou com quem Krishna quer fazer interações, ter interações amorosas. Né? Name Bhakta Pranashati. Não é assim? Tem esse verso de Name Bhakta Vinashati. Acho que é assim que Krishna fala. Ó Arjuna, declare ousadamente, declare assim, com toda a força, com toda a veemência, que o meu devoto nunca perece. Então, assim, se ele é Gurudeva, se Krishna não defende Gurudeva, ele teria que, logicamente, se manifestar naquele que nunca perece, porque ele é imperecível, como Gurudeva. Gurudeva, sua forma transcendental, nunca perece. Ele é muito poderoso, ele se manifesta em muitas formas. Né? Também Gurudeva explica isso em várias passagens dos seus textos sagrados. Ele explica que os Vrijavasis, os companheiros eternos de Krishna, eles são poderosíssimos, eles se manifestam em inúmeras formas, tanto como Krishna, para acompanhar Krishna. Narada Muni, né? Narada Muni acompanha Krishna em Krishna Lila, e Shivas Pandit acompanha Mahaprabhu em Gora Lila. Então esse é o poder dos Vaishnavas. Né? Então, assim, ser um Vaishnava é algo muito especial, muito raro. Agora nós vamos passar para o belíssimo Avatar Adorado. Belíssimo. Aí Prabhuji está perguntando, Braja Mohan, né? Braja Mohan, que eu tenho só o seu nome aqui de família. Acho que é Braja Mohan. Prabhuji está perguntando se não deveríamos concentrar toda a nossa adoração em Srimati Radhika. Sim, para entrar no humor de Manjari. Não seria assim? Sim e não. Porque dependendo do estágio de bhakti em que você está, quem é Srimati Radhika para você? Né? Quem é Krishna para você? Quem é Purana, Vedas, Upanishad? Gurudeva. Então, se você concentra o seu esforço de adoração nos pés de lótus de Gurudeva, automaticamente você está adorando o Srimati Radhika. Porque Gurudeva é uma Manjari muito linda. Né? Mas se você não estiver numa fase de prema, de bhakti, em que você veja Srimati Radhika, então se você quiser concentrar apenas em adorá-la, então isso pode não ser, isso com certeza pode ser perigoso. Né? Você pode meditar em Srimati Radhika, você pode adorar a sua deidade de Srimati Radhika, mas sempre sob a orientação do seu Gurudeva. Acompanha isso? Por que quando você entra no altar você adora Gurudeva? Primeiro, antes de você adorar Srimati Radhika, no altar você vai adorar Gurudeva, você vai dar banho em Gurudeva, você vai vestir a roupinha dele, vai oferecer o cordão sagrado, e depois que você faz isso, aí você vai adorar Srimati Radhika. Mas aí você vai adorar Srimati Radhika como? Você vai adorar Srimati Radhika na companhia de Gurudeva. Na verdade, quem estará adorando mesmo Srimati Radhika será Gurudeva, e você, a princípio, será apenas o braço de Gurudeva para oferecer. Sim, o que você quer dizer entre Radha e Krishna? Que você está falando de nossa adoração, você está falando da adoração, por exemplo, do meu ponto de vista, do seu ponto de vista, certo? Então, assim, quando você está fazendo adoração,
você, do seu ponto de vista, eu vou falar de mim, porque eu não sei em que nível de Bhakti você está, né? Mas eu falando por mim, eu sei que eu preciso meditar em Gurudeva para depois meditar em Srimati Radhika. Então a única coisa que eu quero explicar para você, assim, que eu quero frisar para você, é que o foco que nós devemos ter, se nós não estamos num estágio de Bhakti anterior a Anartha Nivriti, especialmente, né? Então nós devemos sempre fazer tudo pelo viés de Gurudeva. Porque no final das contas, mesmo quando a gente alcançar a perfeição, o que vai acontecer? O que acontece quando você alcança a perfeição? Vocês sabem o que acontece quando você está na fase perfeita do seu bhajan? Quais são as joias que você consegue colher com isso? Né? Você entra em Bhava Bhakti. Né? Mesmo antes de você entrar em Bhava Bhakti, você está em Asakti. Você está na fase em que você tem apego transcendental à sua deidade de Radha Krishna. Você tem apego transcendental a Nama Prabhu. Então o que acontece nessa fase? Você ainda está praticando Sadhana Bhakti. Se quiser responder, eu espero você escrever, que estou vendo que você escreve e depois para de escrever. Porque esse é um assunto importante, né, para a gente entender direitinho. Porque quando você está na fase de Asakti, que é a fase que culmina, que está no limite entre você fechar, atingir a perfeição de Sadhana Bhakti e entrar no reino de Bhava Bhakti, o que acontece quando você está fazendo sua adoração, quando você está cantando o santo nome? Volta e meia você tem spurts, né, que são vislumbres da sua forma transcendental e do seva que você presta a Radha e Krishna na sua forma transcendental. Mas aí quando você tem esses vislumbres, como é assim, qual é o desenrolar do vislumbre? O desenrolar do vislumbre é que você, na sua forma transcendental, que agora você está tendo os purtos dela, na sua consciência interna, nesse vislumbre, você vai ver a forma transcendental de Guru Manjari. Você vai ver seu Gurudeva na sua forma transcendental como Manjari, que vai pegar você pela mão e vai com você ensinar você alguma arte de seva aos pés de lótus de Srimati Radhika. Né? Aí quando você entra em Bhava, isso fica mais condensado ainda, tanto que, em geral, se você entra em Bhava, por exemplo, se você, nesta vida, você entra na fase de Bhava Bhakti, quando você abandonar este corpo que você adquiriu, você não vai voltar a nascer nesse mundo material. Né? E aí, você, por não voltar a nascer nesse mundo material, você e por ainda não estar na fase de Prema Bhakti, você está na fase que se chama Premankura, né? Em que, assim, no seu coração já tem esse brotinho de Prema, mas o brotinho ainda não se abriu, né? Então, quando você está nessa fase, você abandona o seu corpo e você nasce em um planeta onde Krishna, em um universo onde Krishna está realizando a sua lila. Aí você nasce no ventre de uma gopi, né? E ali você nasce no ventre dessa gopizinha muito linda, da sua mãe muito linda, e você também, né? Se você tem esse swarupa de gopi, de manjari, então você nasce como uma manjari muito linda, ou você pode nascer também como um vaqueirinho, né? Também no ventre de uma gopi. E você, com isso, você ali, novamente, agora com imensamente mais intensidade, você vai estar ao lado de Guru Manjari, né? Manjari Guru,
que vai estar assessorando você no seu seva. E aí a diferença entre você estar nesse momento do seu desenvolvimento espiritual e você estar no momento máximo, que é Prema Bhakti, é que, por exemplo, quando houver a dança da raça, você não vai dançar com as Nitya Siddha Gopis, né? Então existem danças da raça em que Krishna dança com todas as milhões de gopis, ilimitadas gopis, que nascem em algum planeta onde Krishna está realizando seus passatempos, né? E você tem a dança da raça das Nitya Siddha Gopis, né? Então, assim, voltando à sua pergunta, que você pergunta, não deveríamos concentrar nossa adoração em Srimati Radhika? A resposta é sim, porque a meta é Radha Dasya, né? A gente servir aos pés de lótus de Srimati Radhika, então a gente deve adorá-la. Por isso que a gente canta canções para Srimati Radhika. Mas ao mesmo tempo não, porque não somos nós nesta fase da nossa vida espiritual que concentramos nossa adoração nela, porque nós não temos qualificação para isso. Assim, o desejo, a cobiça, nós podemos ter, mas nós devemos ter presente na nossa consciência se nós estamos qualificados ou não, né? Porque Bhakti, afinal de contas, é o caminho da auto-investigação, como Srila Siddhara Maharaj explica, né? Então, assim, você tem que ter noção da fase de Bhakti em que você está. E se você investiga o seu coração e vê que o seu coração tem impurezas, né? Se você vê que ainda você como ser humano ainda tem desejos mundanos, por exemplo, então aí você, claro, você mantém lá no fundo do seu coração esse desejo, segundo a orientação de Gurudeva, eu quero adorar os pés de lótus de Srimati Radhika. Mas você vai fazer essa adoração sempre pelo viés do seu Gurudeva. Tem nesse livro chamado Caminhadas com um Santo, o de 2008, não sei se você tem, mas você pode ver lá, Shamarani Didi. Ela pergunta para o Gurudeva, às vezes o Senhor diz que a gente deve fazer oração para os acharyas anteriores, que é muito poderoso, mas assim, eles ouvem a gente diretamente? Gurudeva falou, não. Mas Gurudeva, às vezes o Senhor diz que a gente deve adorar e adorar os acharyas anteriores, adorar os pés de lótus dos acharyas anteriores e fazer oração. Isso não quer dizer que o Senhor está falando para a gente se dirigir diretamente a eles? O Deus fala, não. Ela pergunta 3 vezes a mesma coisa. E ele fala que não. Que você se dirige sim aos acharyas anteriores. Você se dirige a Narada Muni, né? Por exemplo, no dia do aparecimento de Shivas Pandit, você na verdade está se dirigindo a Narada Muni também, né? Porque Shivas Pandit e Narada Muni é a mesma pessoa. Mas como você faz isso? O Gurudeva ensina nessa conversa com Shamarani Didi, que está imortalizada no livro Caminhadas com o Santo. Você faz isso meditando em seu Gurudeva, como se o seu Gurudeva fosse assim, na relação de pai e filho, né? Como se você fosse um bebezinho, né? Como se você fosse um bebezinho e Gurudeva fosse seu pai amoroso, e ver você cometendo erros. Esse meu bebezinho, esse meu filhinho, ou essa minha filhinha tem um monte de desejo material, às vezes comete atividades pecaminosas, quebra os princípios, né? Mas tem alguma coisa no coração dele. Então eu vou como se diz, eu vou tentar fazer com que venha à tona esse pouquinho de sukriti que esse meu filhinho, minha filhinha tem, né? E vou tentar ajudar esse meu filhinho, essa minha filhinha a aumentar a sua quantidade de sukriti, né? De atividades piedosas espirituais, né? Então, assim, essa deve ser a nossa atitude, né? A nossa atitude é assim, Sakshat Darita Nasa Masta Shastra,
Utastata bhavyata eva sada, né? Que se você, por exemplo, se você estuda qualquer texto sagrado, por exemplo, Srila Sanatana Goswami, Hari Bhakti Vilas, o Atana Dipika de Srila Gurudeva e de Srila Vamana Maharaj, primeiro você adora Gurudeva, né? E aí, por exemplo, você vai cantar os seus Diksha Mantras também. Você vai adorar Srimati Radhika, não vai? Mas o que você faz antes de começar a cantar os seus Diksha Mantras? Você vai adorar Gurudeva, você vai adorar Mahaprabhu, você vai adorar Madan Gopal, né? Você vai adorar Gopi Jana Balava. Você vai adorar as Gopis, né? Você, quando canta o seu Gopal Mantra, você está, como o Gurudeva explica, você tem que frisar o nome de Gopi Jana Balava, né? Quando pronuncia o mantra, porque o seu Gurudeva é Manjari. E se você tem atração pelo seu Gurudeva, muito possivelmente você tem essa Shakti, você tem essa Bhava, esse Swabhava, essa identidade eterna e intrínseca de Gopi, né? Então você vai adorar a todas essas personalidades transcendentes. Você vai adorar toda Vrindavana, né? Jaya Jaya Radha Krishna Jaya Vrindavan Shri Govinda Gopinata Madana Mohan, né? Claro, Gurudeva está estimulando a que a gente adore a Srimati Radhika, que a gente concentre nossa atenção em Srimati Radhika, né? Qual é o kata mais importante de Srila Gurudeva? É Radha Lila Kata, né? Radha Seva Kata. Mas tudo isso vai acontecer se nós mantivermos essa atitude, né? De fazer tudo isso sempre como se Gurudeva, como nosso pai amoroso, estivesse segurando nossa mão e nos ensinando a pegar a colher para comer, né? Porque fora isso pode ser muito perigoso, né? Como Gurudeva também, Srila Prabhupada explica, e o Shastra explica, se você quer se libertar da luxúria, o que você faz? Você lê Rasa Lila Kata, você ouve Rasa Lila Kata, mas você ouve Rasa Lila Kata de um Vaishnava puro, e você ouve Rasa Lila Kata de um Vaishnava puro que esteja na linhagem de Gauranga Mahaprabhu. E aí você vai chegar a uma fase da sua vida. Sim, agora você está perguntando por que tem muitas canções, orações e adorações a Krishna diretamente. Não deveria ser sempre depois de Guru Narada? Não. A ordem é, primeiro você adora o Vaishnava, né? E depois, quando você obtém a misericórdia do Vaishnava, isso é Adoshada Sadhusanga, né? Primeiro passo, você vai cruzar com o Vaishnava na sua vida, como Narada Muni cruzou com os 4 Kumaras. E os Vaishnavas deram Harikata, e Narada Muni, filho da Shudrani, ali na Dharmshala, ele ficou completamente atraído por aquele Harikata e por servir humildemente aqueles 4 Vaishnavas. Então, primeiro você se aproxima do Vaishnava, ou muitas vezes o Vaishnava, que é imotivadamente misericordioso, se aproxima de você, né? Quando ele está viajando pelo mundo, pode acontecer dele se aproximar de você. Então, primeiro você se aproxima do Vaishnava, e depois, quando você obtém a misericórdia do Vaishnava, o Vaishnava te apresenta a Gurudeva, né? Aí depois você se aproxima de Gurudeva pela misericórdia do Vaishnava, e você aprende a servir, a adorar Gurudeva, né? E aí, quando você satisfaz Gurudeva, Gurudeva te aproxima de Nityananda Prabhu, né? E aí você faz a mesma coisa, pela misericórdia, pela orientação de Gurudeva, você adora Nityananda Prabhu. Aí você, como você está falando, você tem canções diretamente para Nityananda Prabhu. Mas por que você está cantando canções diretamente para Nityananda Prabhu? Porque você obteve a misericórdia do Vaishnava e do seu Gurudeva. Sempre
nos bastidores da sua devoção, Gurudeva vai estar presente. Eternamente Gurudeva vai estar presente. Você pode dizer, diretamente eu estou cantando para Nityananda. Mas você só está cantando para Nityananda porque você já obteve a misericórdia de um Vaishnava que te apresentou a Gurudeva, e você obteve a misericórdia de Gurudeva que te apresentou a Nityananda Prabhu. E da mesma forma, você vai adorar Nityananda Prabhu, né? Sob a orientação de Gurudeva. E você vai adorar Nityananda Prabhu, e à medida que você adora Nityananda Prabhu e que você satisfaça Nityananda Prabhu, aí ele te apresenta aos pés de lótus de Gauranga Mahaprabhu. Isso está no Chaitanya Charitamrita, o passatempo em que Nityananda Prabhu dá sua misericórdia para quem? Se lembram? Passatempo muito importante. Nityananda Prabhu dá sua misericórdia para Srila Raghunatha Dasa Goswami. E Srila Raghunatha Dasa Goswami, ele, por ordem de Nityananda Prabhu, e desejoso de ter misericórdia diretamente, vamos colocar assim, de Mahaprabhu, né? Então, Raghunatha Dasa Goswami, ele faz aquela cerimônia do arroz, ele faz um monte de arroz, e faz uma festa, e Vaishnavas de toda parte aparecem. Nityananda Prabhu coloca o pé sobre a cabeça de Raghunatha Dasa Goswami, e isso demonstra que ele finalmente, Raghunatha Dasa Goswami, obtém a misericórdia de Nitai. E com isso, Nityananda abre as portas do coração de Raghunatha Dasa Goswami para Mahaprabhu, né? E aí o que acontece quando Raghunatha Dasa Goswami finalmente encontra Mahaprabhu? Raghunatha Dasa Goswami dá para ele a sua Gunjamala e a sua Govardhana Shila. Ele tinha ganho esses dois presentes de dois Vaishnavas diferentes. Mas quando ele viu a sinceridade no coração de Raghunatha Dasa Goswami, ele deu Gunjamala, representando Srimati Radhika, e Giriraj Maharaj Govardhana Shila, representando Krishna. E ele se deu conta, Mahaprabhu está me dando Radha Krishna para adorar, né? E não só isso, ele colocou Raghunatha, Raghunatha passou a ser chamado de Swarupera Raghu, que ele era o querido Raghunatha Dasa Goswami, que ficou nas mãos de lótus de Swarupa Damodara. E ele ouviu sem parar, constantemente ele ouvia o Harikatha de Mahaprabhu, ouvindo esse Harikatha de Swarupa Damodara. E aí o que acontece nesse momento? Segundo os nossos acharyas explicam, Raghunatha Dasa Goswami ele tem darshan de Krishna, né? Aí você pode dizer, ele está tendo darshan diretamente de Krishna? Sim, mas quem está na retaguarda? Quem está nos bastidores? Gurudeva, Mahaprabhu, Swarupa Damodara, Shiksha Gurudeva, né? É o grande Shiksha Guru de Raghunatha Dasa Goswami. Porque se não fosse por Raghunatha Dasa Goswami, por Swarupa Damodara, Raghunatha Dasa Goswami não teria tido darshan de Krishna, né? E isso na Lila, né? Porque quando nós falamos de quem é Bada Diva, nós falamos de uma realidade, quem é Mukta Diva, né? Mukta Purusha é outra realidade. Mas mesmo na Lila, eles fazem esses papéis. Eles representam esses papéis para ensinar a gente. Então Raghunatha Dasa Goswami, em nenhum momento ele sai dizendo, vou adorar a Radha diretamente. Entende isso? Ele sempre, muito humildemente, se você abre, por exemplo, Vilapa Kusumanjali, é o livro mais vasika de Raghunatha Dasa Goswami, podemos dizer, né? Mas no Vilapa Kusumanjali ele primeiro faz um colar de orações a seus Gurudevas, especialmente a Srila Swarupa Damodara. E aí, então nessa sequência, agora ele já teve a misericórdia de Mahaprabhu, agora ele está obtendo a misericórdia de Krishna, e quando ele obtém a verdadeira misericórdia de Krishna, por que você canta Hare Krishna afinal? Você canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Porque você obtém a misericórdia de Krishna cantando o santo nome, porque Krishna pessoalmente vai te colocar aos pés de lótus de Srimati Radhika. Mas quem é esse Krishna que vai te colocar aos pés de lótus de Srimati Radhika?
né? Você tem que observar isso. Assim, a filosofia Gaudiya Vaishnava, né? A filosofia Gaudiya Vaishnava, ela tem esse segredo. O Mayavadi, ele pensa que pode fazer alguma coisa diretamente, que ele pode fazer alguma coisa independentemente para se aproximar do Brahman, do Espírito Supremo, né? Mas o Vaishnava, ele pode estar no nível mais elevado de Bhakti, né? Que ele vai sempre glorificar seu Gurudeva. E isso também está no exemplo das Gopis, né? Se você lê os livros Rasika de Raghunatha Goswami, Rupa Goswami Pad, eles estão adorando o seu Guru Manjari, né? Lalita, Vishaka, né? E não só isso, a própria Srimati Radhika glorifica Vishaka Devi como sua Shiksha Guru. E Krishna também glorifica Lalita e Vishaka como suas Shiksha Gurus. Então é um princípio transcendente que faz com que nós aparentemente nos aproximemos diretamente de Radha Krishna, mas que na verdade nós sempre tenhamos na nossa consciência essa gratidão eterna com o nosso Guru Deva, né? É claro que quando você atinge Prema Bhakti, né, você pode até dizer, não, a pessoa atingiu Prema Bhakti, né? E Prema Bhakti significa que você vai ter o darshan direto de Krishna, né? E você vai poder adorar diretamente, você vai poder chegar pessoalmente na sua forma transcendental e colocar uma guirlanda em volta do corpinho transcendental de Krishna, tocar nos pés de lótus dele, né? Mas qual é a atitude que você deve ter quando você se aproxima de Krishna? Não que você deva ter, porque se você está em Prema Bhakti, você está transcendental a Vaidhi, a todas as regras do Shastras e tudo. Você está em outro momento, não está? Mas mesmo assim, a atitude que você tem eternamente é ó Guru Manjari, ó Vishaka Devi, ó Lalita Devi, ó Purnamasi Devi. Todos os Brajabasis adoram Purnamasi Devi, né? Todos os Brajabasis adoram Vrinda Devi, né? Porque eles têm consciência perfeita de que adorando os pés de Vrinda Devi, ela vai chegar, vai ficar satisfeita e ela vai trazer aquele Bijabhasti para fazer algum seva diretamente para Srimati Radhika, né? Então esse é um assunto muito sutil, é uma questão muito sutil que é preciso compreender. Se você lê Gurudeva, se você lê a literatura Vaishnava, você vê que volta e meia Gurudeva está dando um Harikatha elevadíssimo, e ele fala assim: só temos essa misericórdia de ouvir esse Harikatha por causa de Shri Chaitanya Mahaprabhu, por causa de Nityananda Prabhu. Se não fosse por Nityananda Prabhu, se não é por Mahaprabhu, ninguém pode alcançar Vraja. Isso está naquela canção Nitai Pada Kamala, Koti Chandra Shushitala, né? Se você não obtém a misericórdia de Nityananda Prabhu, você não pode adorar Radha Krishna, né? Então é um assunto, inclusive, que eu não tenho nenhuma qualificação para falar a respeito, só estou tentando responder a sua pergunta, satisfazer o seu coração, né? E assim, queria saber se você está acompanhando, se foi satisfatório o que eu falei, porque assim, é um assunto muito elevado. Mas assim, por exemplo, esse livro aqui, o Origem do Ratha Yatra, né? Origem do Ratha Yatra, do nosso amado Shishimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. É um livro super nectário em que Gurudeva está revelando segredos. Eu estava bem aqui vendo, quer ver? Deixa eu ver aqui. Olha aqui, por exemplo, olha que interessante, por favor. Se alguém quer controlar Krishna, e quem não quer controlar Krishna?
Né? Se você ouve Gurudeva pregando, você não quer controlar Krishna? Fala a verdade. Eu quero controlar Krishna. Porque se eu conseguir controlar Krishna, isso significa que eu estou numa fase de relacionamento amoroso com ele, em que o meu amor é capaz de derrubar Krishna. Né? Então, assim, quem não vai querer fazer? Não porque isso seja a coisa, assim, não para o meu engrandecimento. Porque quando o meu amor derrubar Krishna, isso significa que eu terei satisfeito Krishna. Essa é a atitude das mandjaris. Né? Eu quero derrubar Krishna fazendo coisas que são aparentemente contrárias ao próprio Krishna, tipo proibindo Krishna de entrar no Kunja, porque com isso, quando eu mostro raiva, quando eu mostro contrariedade, na verdade eu estou satisfazendo Krishna. Né? Então, Gurudeva fala aqui, ó, se alguém quiser controlar Krishna, precisará buscar a poeira dos pés de Shrimati Radhika, mesmo que seja uma partícula mínima dessa poeira dos pés de lótus dela, e tentar colher essa poeira. Olha só, você vai colher a poeira dos pés de lótus de Shrimati Radhika. Em outras palavras, agora o Gurudeva vai traduzir o que significa você colher a poeira dos pés de lótus de Shrimati Radhika. Essa pessoa que quer controlar Krishna must accept, precisará aceitar a orientação de Srila Rupa Goswami, Shri Sanatana Goswami, Shri Raghunatha Das Goswami, que são Rupa Manjari, Labanga Manjari e Rati Manjari, nos passatempos de Radha Krishna. Krishna se deixará controlar de imediato se ele souber. Oh, essas são as servinhas de Radhika. Mas ninguém poderá controlá-lo de outra maneira. Procurem tornar-se uma partícula da poeira aos pés de lótus de Shrimati Radhika. Né? Então, tornar-se uma partícula da poeira aos pés de lótus de Shrimati Radhika significa tornar-se um seguidor fiel das instruções de Rupa Goswami. E como é que começam as instruções de Rupa Goswami? Vacho vegam manasa kroda vegam jiva vegam udaropasta vegam. É como Gurudeva diz que o Shri Upadeshamrita de Rupa Goswami é um tapa com luva de pelica na cara dos sarrajas e dos impersonalistas. Né? Porque não é um processo barato, a meta que você quer alcançar não é algo barato. O preço que você tem que pagar é a sua fidelidade à orientação que Rupa Goswami está tentando te dar. Aí você normalmente pode dizer, agora você está falando que Rupa Goswami está diretamente me dando orientação. Mas não é o que Gurudeva diz. Gurudeva diz, Rupa Goswami, por que você tem o Upadeshamrita? Por que você tem acesso ao Shri Upadeshamrita? Porque você está obtendo a misericórdia imotivada do seu Gurudeva. E por que você está obtendo a misericórdia imotivada do seu Gurudeva? Porque você, em algum momento da história da sua vida espiritual, obteve a misericórdia de um Vaishnava. Talvez a gente não consiga reconhecer e identificar quem é esse Vaishnava, meu Deus do céu, quem é esse Vaishnava. Mas em algum momento da história da sua vida espiritual, pode ser até numa vida anterior, um Vaishnava ficou satisfeito com a sua atitude. E esse Vaishnava te orientou de maneira que você nascesse nessa vida e de alguma forma você passasse pela frente de um lugar onde Gurudeva estava dando Harikatha. Ou você tivesse humildade suficiente para ouvir, olha, tem um Mahabhagavad dando Harikatha em São Paulo, vá lá, e você foi. Né? Então, assim, toda a missão de Gauranga Mahaprabhu se baseia nesse princípio fundamental. Né? Como você lê o Chaitanya Charitamrita, chega no final, Srila Prabhupada, na conclusão do Chaitanya Charitamrita, ante a Lila, o último volume, ele fala, essa missão de espalhar a consciência de Krishna no mundo inteiro, eu devo inteiramente, o crédito total dessa missão, eu deposito aos pés de lótus do meu Gurudeva.
Por exemplo, eu como discípulo dele, eu posso dizer, não, o meu Gurudeva, ele fez tudo isso. E Srila Bhaktivedanta Maharaj também vai falar, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele foi e fez. Mas Srila Prabhupada não pensa assim. Eu não devo pensar assim sobre mim. Você não deve pensar assim sobre você. Né? Então assim, você pode diretamente estar com Krishna. Você pode diretamente, como você está falando, você pode diretamente estar ali como Shyamananda Prabhu. Você já leu o Shyamananda Prabhu, a lila dele? Shyamananda Prabhu, ele encontra uma tornozeleirinha, uma joinha de Shrimati Radhika. Quando está varrendo, me lembro onde ele varre, sinceramente não me lembro. Mas um lugar, um Lila Sthala, um lugar de passatempo muito importante na Lila de Radha Krishna. E aí Lalita Devi vem tentar resgatar aquele, como se diz, aquela joinha de Shrimati Radhika, que ele fala assim, mas como é que eu vou ter certeza que é da sua Swamini se eu não puder falar com ela diretamente? Né? Então você pode dizer, ele está tendo darshan diretamente de Shrimati Radhika. Mas por que ele está tendo darshan diretamente de Shrimati Radhika? Qual é a causa remota? Procura pensar sobre isso. A causa remota é que ele é discípulo Shiksha de Srila Diva Goswami Pada. E ele também obtém a misericórdia de Srila Lalita Devi, porque Srila Lalita Devi podia voltar para Shrimati Radhika e falar assim, olha, é um ladrão, não quer te devolver a joia, não é? Mas ela volta para Shrimati Radhika e fala assim, olha, esse menino é bom, viu? Entendeu? Então sempre tem alguém que vai falar, esse menino é bom. Esse menino é muito bom. E essa atitude das gopis, não é? Afinal de contas, pensa nisso. As gopis, o que elas falam? Você lê Gopi Gita. O que é Gopi Gita? Gopi Gita, na verdade, é você assistindo no camarote, assim, sem ter que pagar nada de camarote, você assistindo Shrimati Radhika e todas as gopis glorificando os habitantes de Vrindavan. A corça e o veado, eu queria nascer como uma corça e o veado, porque eles não enfrentam nenhum obstáculo para estar diretamente com Krishna. Né? Então quem está falando isso? Shrimati Radhika. Então assim, a atitude interna que você vai ter e o que vão observar de você são duas coisas diferentes. Né? Jamuna Devi está assistindo também. Eu observo Jamuna Devi como uma devota que eu devo fazer isso, mesmo que eu não tenha capacidade por ser mal condicionado. Mas eu devo exercitar essa capacidade. Jamuna Devi, poxa, ela tem uma devoção tão assim especial pelo guru dela, a forma como ela adora as deidades, como ela veste, olha como é que ela veste lindas deidades. Né? Então eu falo isso para ela. Mas ela, atitude interna, ela diz assim, se eu consigo fazer qualquer coisa, é porque eu estou obtendo a misericórdia do meu Gurudeva. Então isso não é uma coisa que a gente deva falar da boca para fora. Mas pode ser que no princípio a gente vai ter que falar da boca para fora. Pelo menos falando por mim, eu falo da boca para fora porque não tem nenhum sentimento. Não existe bhava no meu coração. Se eu tenho um monte de impureza no coração, como é que vai ter bhava no meu coração? Mas de qualquer modo nós devemos exercitar, né? Porque isso é o conselho de Rupa Goswami. Rupa Goswami está aconselhando a gente a ficar onde? Qual é o patamar seguro para a gente ficar? Digam lá, Jamuna Devi. Se você quer realmente obter a misericórdia a misericórdia verdadeira do seu Gurudeva, que são os pés de lótus de Shrimati Radhika, o darshan de Shrimati Radhika, qual é o patamar seguro em que vocês têm que estar nesse mundo material? Digam lá, vamos lá, para a gente fechar com chave de ouro o nosso encontro de hoje. Já passaram mais de 20 minutos e o Seva continua. Digam lá, hein, Jamuna? Braja Mohan Prabhu, vamos lá. A plataforma segura
o patamar seguro para você estar e dali você realmente avançar espiritualmente. Vocês estão ainda aí? Ou foi todo mundo embora? Oi? Não, eu tô aqui. Oi? Oi, fala. Deixa eu ver aqui. O patamar da humildade você tem uma resposta vaga. Tenta ser mais objetivo, vai. Humildade, claro. Humildade é uma condição sine qua non, uma condição básica. O que você falou de Amuna Devi? Oi? Que a sua voz está muito baixinha hoje. Não sabe? Oi? Não sabe. O patamar, gente do céu, lê o Upadeshamrita. Nós estamos estudando o Upadeshamrita, mas qual é o patamar? O patamar chama-se Madhyama Adhikari. Porque se você fica como Kanishta Adhikari, né? Se você está na fase de Kanishta Adhikari, você não vai conseguir entender o que é respeitar um Vaishnava, né? Qual é o sintoma de um Kanishta Adhikari? Ele está adorando a deidade, o Vaishnava aparece, ele continua adorando a deidade, né? Porque ele não respeita, ele não entende que ele só adora a deidade pela misericórdia de um Vaishnava. Ele não entende que o Vaishnava, para a deidade, é superior à própria deidade. Vaishnava Govinda Korena Mama Vaishnava Parana. Isso é que Krishna fala. Krishna, a deidade, que não é diferente dele na sua forma original, está falando Govinda Korena Mama Vaishnava Parana. Govinda está dizendo, pessoalmente está dizendo, que o Vaishnava é a minha vida e alma. Então, se você está adorando, você está em casa adorando sua Thakura e aparece Jamuna, aparece Madan Gopal, aparece quem quer que seja, Ramananda Prabhu, que mora perto de você quando está no Brasil, né? Então, se você está, né, Radhanath Prabhu perto da Jamuna, Manikundala, se você está adorando sua deidade e aparece Manikundala, você para a adoração para receber e falar uma palavra carinhosa com aquele devoto, né? Porque se você não fizer isso, você vai estar copiando a atitude de um Kanishta Adhikari, né? Que o Kanishta Adhikari, ele exercita a fé dele apenas para respeitar a deidade. Ele não tem nenhuma noção do Shastra, né? Ele mistura as conclusões Shastra, uma confusão na cabeça dele. Por isso ele é chamado de Prakrita Bhakta. Ele é materialista. O aspecto mundano da vida dele ainda é muito forte. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa orar aos pés de lótus do seu Gurudeva, sempre orar aos pés de lótus do Gurudeva. Gurudeva, por favor, me permita, se eu não conseguir alcançar a posição de Madhyama Adhikari, que eu pelo menos atue como se fosse Madhyama Adhikari. Porque o Madhyama Adhikari, ele tem 4 características: Prema, Maitri, Kripa, Upeksha. Uma característica, que com certeza ele tem amor pela sua deidade. Pode ser um amor incipiente, mas ele já tem um sentimento: olha, minha deidade, não posso deixar minha deidade passando fome, né? Ele presta reverência, ele tem amor pela deidade e ele tem amor por Gurudeva, especialmente pelos Vaishnavas superiores. Ele vê um Vaishnava superior e ele para tudo para atender aquele Vaishnava, perguntar se o Vaishnava tem alguma necessidade, né? Então, primeiro Prema, depois Maitri. Ele tem amizade com aqueles que estão no mesmo nível de evolução espiritual que ele. E essa amizade ele exercita de diferentes maneiras. Para aqueles que são Madhyama Adhikaris, ele confidencia coisas do seu coração. Porque se ele confidenciar coisas do coração dele para um Kanishta Adhikari, ele vai estar no sal. Ele não vai obter um bom conselho. Ele vai contaminar o Kanishta Adhikari e ele vai se contaminar. Então ele revela o seu coração numa amizade transcendental com aqueles que são Madhyama Adhikari. Mas os segredos de Bhajan,
Ele faz amizade com um Vaishnava superior porque o segredo de Bhajan ele colhe de um Vaishnava superior. Então, prema, amor, maitri, amizade, kripa, ele é muito misericordioso. Como ele é misericordioso, como ele é compassivo. Diferentemente do Kanista Adhikari, ele vai ao outro tentando dar Krishna Bhakti. Explicar o que é Guru Bhakti, Krishna Bhakti, para aquela pessoa que nunca ouviu falar de Guru Bhakti e Krishna Bhakti. Então ele é o pregador, né? No mundo contemporâneo ele é o distribuidor de livros. Ele sai à rua e ele fica olhando para lá e para cá para ver assim, opa, lá vem mais uma pessoa, bom dia, tudo bem? Ó, estou aqui divulgando a obra lindíssima do meu mestre espiritual. Imperdível, você não pode deixar passar esse momento que você se encontra, você não está se encontrando comigo na rua, não olha para mim, você está se encontrando com o meu mestre espiritual. Olha aqui a foto dele, aí você mostra a foto do seu Gurudeva. Então se você glorifica o Gurudeva distribuindo livros, aí você vê a diferença, né? Então assim, você pode não estar no patamar de Madhyama Adhikari, que é um patamar elevado, mas você está agindo como se tivesse, porque você está demonstrando amizade pelas pessoas em vez de hostilidade com as pessoas, né? Eu sou a alma mais caída, mas eu tento ser amigo de vocês todos. Não porque eu tenha amor no coração, é porque eu estou ouvindo meu mestre espiritual me dizer para eu ter amizade com meus irmãos espirituais e minhas irmãs espirituais, para eu ter carinho por eles, não ter hostilidade com eles, né? Ou não pensar que eles são meus capachos, essas coisas assim, né? Não, Vaishnava é meu objeto de serviço. Então, o Madhyama Adhikari tem compaixão. E ele também tem o Upeksha. Ele evita os impersonalistas, os sarrajas. Ele evita entrar, como se tem aquela frase, né? O Madhyama Adhikari, essa frase cai bem para ele. Ele evita pisar onde os santos nunca vão, né? O Kanista Adhikari adora ir onde os santos nunca vão, mas o Madhyama Adhikari, opa, não. Se aqui tem uma reunião de impersonalistas, o que eu vou fazer aqui? Eu não tenho Shakti. Eu não sou Mahaprabhu. Eu não sou meu Gurudeva. Se eu tiver Guru Nishta, se eu tiver Guru Bhakti, aí se 300 impersonalistas me convidarem, eu tenho Shakti para dar um Harikata que transforme a consciência deles. Caso contrário, eu entro naquele meio e eu me torno impersonalista também, né? Então, o Madhyama Adhikari, esse devoto que está nessa posição intermediária, em que ele observa as suas limitações, né? Ele observa as suas limitações. Então ele faz o Upeksha. Então esse é o patamar seguro. É um patamar tão seguro que o próprio Gurudeva desce a esse patamar para nos dar misericórdia. Porque se ele estiver no patamar do Tamadhikari, ele vai fazer o quê? O que o Tamadhikari faz, afinal? Não é? O Tamadhikari está o tempo todo cantando o Santo Nome, e enquanto canta o Santo Nome, ele está experimentando Asta Satvika Bhava. Ele está experimentando todos os sintomas de êxtase. Ele faz o seva dele, né? Gurudeva está lá traduzindo um livro, e o tempo todo ele está traduzindo aquele livro, ele está chorando em êxtase, porque ele, ao mesmo tempo que ele traduz, ao mesmo tempo que ele escreve um comentário, as personalidades transcendentes sobre as quais ele está falando se manifestam na visão dele. Então o Tamadhikari vai fazer o quê? Ele não vai pregar para você. Ele vai chegar para você e vai olhar para o seu coração, como o Gurudeva explica. Ele vai olhar para o meu coração, uma coisa mais escura, cheia de impurezas, uma pessoa do mal mesmo, total. Ele chega, olha para mim, ele vê aquela coisa escura no meu coração, ele vê como se fosse a floresta de Vrindavana, não é? Ele vai, olha só que calamanchões lindos, que bosque lindo, a floresta de Vrindavana. Eu vou entrar nessa floresta. E quando ele entra, ele dá a sua Shakti para essa pessoa, né? E depois ele sai correndo, ele não fala nada com essa pessoa.
Então o que Gurudeva faz? Pelo desejo de Mahaprabhu. Porque você vai em Vrindavan, você vai encontrar um monte de devoto puro que está lá cantando o santo nome lá. Um tempinho daqueles pequenininhos adorando uma deidade ali. Geração após geração ali, família, geração após geração, Vrijabhasa, né? O verdadeiro Vrijabhasa, cantando canções Gaudiya Vaishnavas, fazendo sua adoração, não fala com ninguém praticamente, dá um catar assim, parece uma pessoa assim, uma vez na vida, outra na morte, mas que Krishna querendo, Mahaprabhu querendo, esse mesmo Vaishnava, ele se torna o mestre espiritual do mundo inteiro, né? Então, quando Krishna quer, quando Mahaprabhu quer, então ele aparece nesse mundo e ele se torna, ele assume, ou ele transita no patamar do Madhyamadikari. Né? Ele transita nesse patamar. Não que ele seja um Madhyamadikari, ele é um Uttama Mahabhagavan. Capite? Então eu agora tenho que realmente parar. Obrigado pela oportunidade de estar trocando essas ideias com vocês. Espero que vocês que eu tenha sido um instrumento do esclarecimento que os nossos Gurudevas transmitem para a gente através dessas palavras. Nitai Gopemanandi Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Nitai Gauranga Mahaprabhu, Jai Giriraj Maharaj, Jai Srila Prabhupada Pachitapank, Jai Srila Gurudeva Pachitapank, Jai Mancha Kalpatur Vacha, Kripa Sindhu Vacha, Pachitanam Kamanibhyo, Vaishnavibhyo Namo Namaha. Dandavat Pranam, Jai Shri Ram.